Olá, bom dia. Eu sou o primeiro-tenente Montalbán e este é o podcast Artilharia 5. Hoje nós vamos falar a respeito do estágio de planejamento e coordenação de fogos que é desenvolvido pela AD5, Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, com sede em Curitiba, Paraná. Artilharia 5, o podcast da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército. Eu estou aqui com o Major Bifano, que é o chefe da 5ª Seção, a seção de planejamento do comando da AD5. Major Bifano, muito bom dia. Bom dia, Montalbán, tudo bem? Tudo bem. Major, o que é o EPCF e para que é que ele serve dentro da perspectiva do combate moderno? Muito bem, Montalbán. O combate moderno, ele é caracterizado por ser um combate bastante ágil e bastante letal. E para isso, a artilharia tem que estar preparada para usar todo o seu poderio bélico para agir com precisão e eficiência, evitando danos colaterais e atuando como o grande peso para a vitória da força terrestre. Então, o estágio de planejamento e coordenação de fogos é uma atividade onde nós preparamos nosso pessoal, nosso material humano, a fazer as atividades de planejamento da utilização de todo o poderio de obuseiros, mísseis e foguetes, morteiros, armas anticarro, com o máximo de eficiência, o máximo de rapidez, para que nós possamos desequilibrar a nosso favor a balança de um eventual combate com uma força oponente. Para eu poder entender, a nossa audiência poder entender, eu estou numa situação já no meio do combate, o combate está se desenvolvendo. Nesse sentido, o EPCF vai atuar em que tempo anterior a esses combates que eu vou desenvolver as atividades do EPCF? Então, dentro de um combate, por mais que nós já estejamos no calor da batalha, é necessário fazer um planejamento para uma operação ser bem sucedida. Essa fase de planejamento é a primeira foco do nosso EPCF. Nós vamos preparar os nossos militares a fazer um correto planejamento da utilização da função de combate de fogos. Então vamos planejar qual é o melhor meio de apoio de fogo a ser empregado, se é um obuseiro, qual é o calibre dele, qual é o alcance que nós precisamos ter para atingir um alvo, se é um alvo estratégico, se vamos utilizar um míssil, se vamos utilizar um foguete para uma área maior, enfim. Então, antes do primeiro tiro, nós fazemos o nosso planejamento para que durante a condução da operação propriamente dita, nós façamos a coordenação dos fogos, evitando fratricídios e danos colaterais, respeitando sempre o direito internacional de conflitos armados. Daí a importância do EPCF no transcurso do combate. Então, complementando esse trabalho, o Exército, para otimizar essa execução de fogos, incorporou dentro da sua doutrina uma metodologia própria, chamada metodologia de D3A, onde nós fazemos todo o processamento de alvos cumprindo 4 etapas. A primeira delas é decidir qual alvo bater. A segunda dela é detectar com precisão esse alvo para não causarmos danos colaterais. O terceiro D é o disparar. Qual é o momento correto para disparar? Esse alvo é válido? Ele tem importância militar? E o quarto passo é o avaliar. A missão foi bem cumprida? Nós precisamos fazer uma nova missão de tiro para atingir aquele objetivo ou aquela missão já foi executada com eficiência, apoiando a nossa arma base, a infantaria ou a cavalaria. Então essa metodologia ela foi inserida na nossa doutrina e permite que nós atuemos com maior eficiência, maior precisão e rapidez. Tudo que o campo de batalha atual exige de nós. E com isso também um racionamento de custos. Exatamente. Quando nós preparamos nosso material humano, o resultado lá na frente é uma eficiência na gestão dos custos de preparação e o sucesso na execução da nossa missão num caso real de combate. Major, agora eu gostaria que o senhor falasse
de forma um pouco mais detalhada, ainda que resumida, a respeito do seccionamento em fases do estágio de planejamento e coordenação de fogos. Ele é desenvolvido em mais de uma fase. Como é que isso se desenrola no campo da preparação? Nós utilizamos as ferramentas disponíveis, disponibilizadas pelo Corter, para o preparo da força. Então utilizamos o Portal do Preparo, que é uma plataforma de ensino à distância, onde o próprio militar ele pode ter acesso a instruções importantes para se preparar, para realizar a tarefa de planejamento de fogos, pode executar tarefas que a direção do exercício impõe a que ele execute de planejamento de fogos. Então isso tudo ocorre na primeira fase do estágio, toda essa preparação individual. A segunda fase do estágio nós fazemos exercício simulado utilizando o próprio Portal do Preparo, mas também o programa C2 do Combate, que é uma plataforma que nós conseguimos colocar as nossas cartas, os nossos mapas e a nossa manobra planejada de uma ação ofensiva ou uma ação defensiva e fazemos o planejamento de fogo sobre elas. Essa segunda fase nós também fazemos problemas militares simulados, alvos vão aparecer e a maneira pela qual nós vamos engajá-los é justamente o que nós fazemos no processamento de alvos, a metodologia D3A. E por fim, uma terceira fase, nós reunimos todos os estagiários e fazemos uma análise pós-ação, indo no detalhe do que nós fizemos durante o exercício e buscando sempre melhorias nos procedimentos para que no futuro nós estejamos em melhores condições de executar nossas missões de tiro e nosso apoio de fogo. Então, os militares participantes do EPCF, numa primeira fase, eles se preparam. Numa segunda fase, eles aplicam. E numa terceira fase é feita a avaliação do planejamento como um todo. Agora, ainda nesse contexto, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais para os nossos seguidores no que consiste esse Portal do Preparo. Pelo que eu entendi, me parece algo parecido com o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem que é amplamente utilizado pelos meios acadêmicos e toda a formação à distância. Seria isso, Major? O Portal do Preparo é exatamente isso que você falou, é como se fosse uma plataforma Moodle utilizada para fazer estágios dentro da Força Terrestre, dentro do nosso trabalho de preparo, que é todas as atividades que visam a preparação do nosso Exército para um eventual emprego futuro. Então, é uma plataforma de ensino à distância, onde o militar se inscreve, ele tem as instruções, ele tem um acompanhamento por um chat do instrutor. Então, é uma atividade que é comum, hoje em dia, no meio acadêmico, que nós no Exército utilizamos para a nossa formação de pessoal. Agora, finalmente, Major, antes de colocar o podcast à sua disposição para as suas palavras finais, eu gostaria que o senhor falasse para a gente a respeito do destinatário final. Depois desse planejamento de fogos, esse destino final, ele vai redundar lá nos comandos. A 5ª DE, no nosso caso, o Comando Militar do Sudeste, eles vão ter um proveito dessa atividade. Qual seria esse proveito prático? O nosso estágio ele tem como principal destinatário todos esses comandos que você citou, porque são os responsáveis por fazer a condução do combate e nós somos responsáveis por bem gerenciar a função de combate fogos. Então, esses comandos terão todos os níveis, desde o mais alto até o mais elementar, todos militares preparados para fazer o planejamento de fogos, em proveito das armas bases, da manobra, da infantaria, da cavalaria lá na ponta da linha. Isso potencializa o poder de combate desses comandos de uma maneira bastante substancial, porque a artilharia, desde há muito tempo, é quem decide as batalhas. É verdade. Major, eu gostaria de agradecer a sua participação, foi bastante elucidativa, eu acho que o senhor conseguiu sintetizar de uma forma bastante resumida e bem objetiva a que se destina o estágio de planejamento e coordenação de fogos. Eu agradeço a sua participação, gostaria de deixar essa plataforma aqui aberta à sua disposição para novos temas que com certeza irão ser pautados aqui no nosso podcast Artilharia 5 e gostaria de deixar esse minuto final aqui para que o senhor pudesse deixar as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de falar a todos os nossos seguidores
E faço o convite que continue se aprofundando nos assuntos referentes ao Exército. A artilharia é uma dos grandes ramos que o Exército tem, e concito ao jovem, né, que esteja ouvindo, né, que se interesse, busque saber o que é o Exército, o que é particularmente a artilharia. Aqui em Curitiba nós estamos no comando AD5, mas temos organizações militares espalhadas no Brasil todo. Tenho certeza que é uma atividade que será bastante cativante para aquele que se interessar e buscar maior conhecimento e, quem sabe, se motivar a entrar nas nossas forças militares e ombrear conosco no Exército. Será muito interessante. Muito obrigado, Major, e um bom dia para o senhor e para toda a nossa audiência. Artilharia 5, o podcast da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército.